Vamos direto agora às turmas do plenário do STF. Nesse momento, os ministros já dirigindo seus respectivos lugares, o Procurador-Geral da República também, para o início da sessão plenária desta quarta-feira, que vamos acompanhar ao vivo a partir de agora, direto do plenário. Todos podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta essa sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 8ª sessão extraordinária, realizada em 23 de março de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Luiz Fux. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 8 processos, dentre os quais uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, antes de fazer o pregão do primeiro processo da tarde, eu informo a vossas excelências presentes neste plenário, graduandos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Universidade Católica de Goiás, Faculdade Uniplan de Brasília, Universidade do Contestado, Canoinha, Santa Catarina, e da Faculdade Unidesc da Cidade Oriental, Goiás. Dou as boas-vindas em nome do tribunal a todos os visitantes e espero que tenham um bom proveito desta sessão. Agradeço a presença de todos. Senhores ministros, apregou para julgamento o recurso extraordinário 565-160, procedente de Santa Catarina e relatado pelo ministro Marco Aurélio, sendo recorrente a empresa Nossa Senhora da Glória e recorrido ao Instituto Nacional de Seguro Social. Este é um caso com repercussão geral e que tem-se notificados quase 7.500 casos sobrestados a aguardar este julgamento. Inicialmente, ministro Marco Aurélio, passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Um aviso, não? Ia fazer algum aviso? Assim, é que da pauta de hoje está ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli, pelo que não serão chamados o processo que seria relatado por ele, o recurso extraordinário 630-898, e então, como se tem a mesma igual matéria, o recurso extraordinário 603-624, relatado pela ministra Rosa Weber, por terem acertados como sendo necessários que fossem julgados em conjunto, eles não serão chamados. Agradeço a lembrança de Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio, me desculpando pela interrupção. Não, como eu estava dizendo, a responsabilidade é muito grande, tendo em conta o número de conflitos de interesse, né? E a repercussão do julgamento é uma repercussão maior. O pano de fundo, e teremos sustentações, vou procurar resumir, portanto, tem um relatório circunstanciado, mas não vou lê-lo. O pano de fundo é contribuição destinada à Seguridade Social a cargo da empresa e saber se prevalece ou não o que disposto na Lei 8.212/91, quanto à incidência da contribuição sobre a totalidade de parcelas pagas ou creditadas a qualquer título aos empregados. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pela rigidez da lei, tendo em conta o texto constitucional, tendo em conta não só o artigo 195, como também o artigo 201 da Constituição Federal, mais especificamente o parágrafo 4º desse artigo, né? Transcrevo
a emenda do acórdão, foi interposto o recurso especial inadmitido. Prossigo dizendo que, de início, o acórdão prolatado pelo Regional Federal tem como fundamento, alegado fundamento, o texto constitucional. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso, tecendo comentários doutrinários sobre a espécie, discorre sobre a pertinência da delimitação semântica do termo salário a partir da ótica do direito do trabalho, visando a observância do princípio da equidade relativamente ao custeio da Seguridade Social. É o relatório, presidente, e ao voto eu procederei à leitura do que preparado, né, com antecedência. Agradeço a Vossa Excelência e convido para falar pela recorrente, empresa Nossa Senhora da Glória Limitada, a doutora Maria Leonor Leite Vieira. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde, senhora presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral. O assunto, como mencionado pelo excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, realmente chama atenção. É uma repercussão geral de longa data que está sobrepairando a memória de cada qual, que é a repercussão geral número 20, para alcançar as verbas que devem ser, ou que podem ser, abrangidas como base de cálculo para a contribuição social. É dizer, e isso o próprio ministro já chamou a atenção aqui, pinço dali esta palavra, que a Constituição, ao cuidar no artigo 195 e 201 do assunto, por óbvio, ela não deixou a lei um campo aberto para que a lei mencionasse o que pode ser alcançado e o que não pode ser alcançado. Este campo, quando a Constituição, no 195, disse, nos termos da lei, repete a mesma coisa no 201, não é a referência que este tribunal tem adotado, que a lei tem este campo aberto para que ela bem possa alcançar qualquer uma dessas verbas. Se nos destivermos justamente sobre estes pontos abordados na Constituição, dali é que podemos retirar o verdadeiro sentido, conteúdo e alcance de cada um desses conceitos. E esses conceitos também não estão ali sem o fundamento próprio que lhes é emprestado pela doutrina, pela jurisprudência, e que lhe vem sendo emprestado ao longo desse tempo todo, aliás, até, vou deixar só dentro deste tempo da repercussão geral, e que vem sendo emprestado por este tribunal, pelos outros tribunais, para o assunto, que se detém bastante sobre isso. É preciso aliar, para este verdadeiro sentido, conteúdo e alcance, algumas expressões específicas. Salário, que sem dúvida nenhuma diz respeito à remuneração do trabalho empreendido, do efetivo trabalho empreendido. Se não for assim, eu não podia chamar de salário. Então, quando diz folha de salário, quando recai sobre a folha de salário, empregando como emprega a legislação expressões não no seu cunho mais exato, mais específico, mais estrito, que a Constituição exige, se alia essa expressão salário a essa efetividade do trabalho prestado, se alia logo depois, no artigo 201, essa efetividade do trabalho prestado, o pagamento constante, o pagamento habitual, o pagamento permanente de determinadas verbas, não pode querer alcançar aquelas verbas que depois não vão contribuir para o fundo dos benefícios pagos pelo INSS, que não vai trazer aquela repercussão que é de rigor na própria Constituição. Então, aliando todos esses termos, salário, a solidariedade no pagamento das contribuições sociais, a repercussão aqui aparece com força muito forte, como aparece a habitualidade, com força muito forte. Não é qualquer título do trabalho que isso pode ser empregado. E na folha de salários, muitas vezes aparecem, são pagas verbas
que não repercutem em nada e por nada nos benefícios pagos pela Previdência. Não repercute em nada e por nada, lá na minha aposentadoria não repercute, o tempo, se for o caso, de trabalho noturno, que são essas verbas especificamente neste processo. O adicional noturno, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, gorjetas, prêmios e ajuda de custo, além de comissões. Em nada elas serão somadas lá na frente para aumentar o valor do benefício que será pago da pensão, da aposentadoria, que será pago a esses contribuintes. Então, esses ganhos habituais, como disse a Constituição, a qualquer título, diz assim, e associa exatamente assim, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. Portanto, se faço esta análise, casando todas essas coisas, eu tenho que a remuneração para essas prestações de serviço que podem ser alcançadas serão aquelas que repercutirem, que trouxerem de volta este benefício que foi pago, que foi o sacrifício do trabalho efetivamente prestado por aquele beneficiado. Então, nessa linha, a jurisprudência é justamente nesse sentido, a jurisprudência colhida, caso a caso, alguns casos que já chegaram, que já passaram por aqui, outros não, mas alguns casos que já chegaram, que o caráter permanente ou habitualidade dessa verba recebida, nem vou falar aqui dos valores pagos a título indenizatório ou não remuneratório, porque não colhe para este exato sentido do que vai ser discutido aqui hoje. Essa rubrica do salário de contribuição para apuração desses valores, aqueles que tiverem associados aos benefícios que forem pagos. E essa habitualidade também não pode ser deixada de lado. O que a norma visa, no caso de contribuição social, é justamente uma proteção ao indivíduo. E essa proteção eu tenho que verificá-la em todos os contornos que a Constituição trouxer. E quando a Constituição o faz, aqui é muito importante lembrar que este assunto foi recentemente muito discutido neste plenário, no caso do recurso extraordinário 593068, em que se discutia a mesma coisa do lado do funcionário público. E este princípio da isonomia, que sobrepaira sobre o todo na Constituição, que é podemos chamá-lo até de um sobreprincípio constitucional, ele há de ser lembrado pelos senhores ministros, neste momento, para julgamento deste caso, e aquele, o 593068, está em pedido de vista e já tinha recebido 6 votos favoráveis quando foi aquilatado o pedido de vista. Então, nesse sentido, eu chamo a atenção de Vossas Excelências, só gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para este casamento dos próprios conceitos, ou de todos os conceitos que devem nortear, e que tem norteado, por óbvio, que tem norteado todo o julgamento deste assunto que merece a atenção de todos. E merece a atenção de todos também neste momento em que, é claro, se discute o problema da previdência social no país. Mas será que, neste âmbito da legalidade, neste âmbito da guarda da Constituição, será que, se a legalidade, se a constitucionalidade for efetivamente obedecida, talvez não tivéssemos tantos problemas econômicos como temos vivido? O argumento de que, abro parênteses aqui, o argumento de que esses valores, se essas rubricas forem assim aprovadas, de que traria um grande problema para a nação, será que para devolução de valores, se for o caso, ou para não recolhimento mais de valores daqui para diante, será que isso pode superar o problema da constitucionalidade no âmbito que nós que estamos aqui no próprio Supremo Tribunal Federal, que cuida exatamente, nem é precipuamente, mas que cuida exatamente da guarda da Constituição. Por isso, senhora presidente, senhores ministros, a empresa Nossa Senhora da Glória pede aqui o provimento ao seu recurso, especialmente para essas verbas em que são discutidas neste processo.
Nesta discussão de repercussão geral, muitas vezes, neste caso também, excelentíssimo senhor ministro disse, o alcance da expressão folha de salários não poderá ser alargado, mas neste campo fico restrita a estas verbas que a empresa pede o provimento. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o Dr. Leonardo Quintas Furtado, procurador da Fazenda Nacional, a se pronunciar pelo recorrido INSS. Também Vossa Excelência terá até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, presidente dessa Egrégia Corte, excelentíssimo ministro Marco Aurélio, relator, excelentíssima ministra, excelentíssimos ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, excelentíssimos colegas advogados e servidores, boa tarde. A Fazenda Nacional vem à tribuna hoje, excelências, com o propósito de tentar contribuir com este, como já foi dito aqui mais de uma vez, que é o exemplo cabal de um tema com repercussão geral. O debate quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, o debate quanto ao alcance do termo folha de salários atinge não apenas todos os empregados e todos os empregadores, como toda a população, notadamente aquela mais carente que precisa se utilizar da Seguridade Social. Representa significativa parcela do trabalho diário dessa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, significa trabalho do Poder Judiciário representado em milhares e milhares de processos. Por óbvio, não é um debate simples, excelências. Haja vista, de um lado, a quantidade ilimitada de verbas existentes ou passíveis de serem criadas no contexto da relação de trabalho, e, de outro, a necessidade de se proceder a um financiamento constitucional e racional do sistema de seguridade. Mas o ministro Marco Aurélio foi muito feliz na escolha desse específico processo, porque o que o contribuinte pretende, excelências, o que o recorrente pretende é que, ao conceito de folha de salários, seja dada a interpretação mais restritiva, absolutamente mais restritiva possível. E por isso, justamente por essa interpretação que se pretende dar, e conforme foi inclusive reconhecido na repercussão geral, o presente caso proporciona um debate amplo sobre o tema, sem se limitar a específicas verbas, possibilita a Vossas Excelências a formação de uma tese que seja minimalista no seu conteúdo, mas maximalista no seu alcance, evitando futuras discussões a respeito de verbas específicas, criadas pela criatividade do empregador com o objetivo de desonerar irregularmente a sua folha de salário. A incidência da exação em comento sobre o texto constitucional de férias, por exemplo, excelências, não consta expressamente do recurso extraordinário, mas se conta prevista dentro desse tema. Vossas Excelências, nos processos que tratam desse assunto, estão baixando os processos, estão sobrestando os processos com base no presente tema. Entenda a Fazenda Nacional, excelentíssimos ministros, que o conceito de folha de salários abrange o conjunto de valores pagos pelo empregador ao empregado decorrentes da relação empregatícia, independente da rúbrica que recebam. O entendimento acima narrado, em verdade, é o que consegue viabilizar aquele que é o primeiro objetivo da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E explico por quê, excelências. Na delimitação da controvérsia e análise, em primeiro lugar, se percebe a importância e a necessidade de se utilizar o princípio da solidariedade como fundação para uma sólida interpretação constitucional. Trata-se da contribuição devida pelos empregadores, na redação original do artigo 195, inciso 1º, e também pelas empresas, entre elas equiparadas na redação posterior à emenda constitucional 20. Entendeu o constituinte originário alçar ao status constitucional a base de cálculo dessa contribuição. Não fez o mesmo no caso da contribuição dos empregados, o que gerou, inclusive, a negativa da repercussão geral no tema 908, processo da relatoria do ministro Fux, que trata da contribuição dos empregados. Também não se relaciona, excelências, com o tema 163 da relatoria do ministro Barroso, que trata principalmente, cujo foco, além de tratar especificamente em relação a servidores públicos, trata justamente do caráter contributivo, da necessária correspondência entre os custeios e os benefícios concedidos. E aqui é importante fazer um ponto e deixar isso bem claro. O que estamos a tratar, excelências, é uma contribuição solidária por definição. Não há nenhum caráter contributivo na presente exação. Se a empresa não pagar absolutamente nada a título da sua contribuição previdenciária, ainda assim o empregado segurado terá direito às suas prestações, terá direito a seus benefícios. Como leciona Leandro Paulsen, as pessoas jurídicas jamais serão destinatárias
dos benefícios da Previdência Social jamais serão alcançadas por prestações assistenciais ou se utilizarão do serviço de saúde pública. A solidariedade exige sacrifício financeiro daqueles que revelam capacidade para contribuir, ainda que não beneficiários dos serviços e benefícios da Seguridade Social. E é justamente por ter fundamentado o custeio da Seguridade Social, nesse particular, no princípio da solidariedade, que a sua importância se mostra de sobremaneira relevante. Após anotar que o financiamento da Seguridade Social encontra rima no princípio da solidariedade, o ministro Ricardo Lewandowski, no RS 566259, evocou a importância desse princípio como vetor interpretativo, afirmando, em matéria que em tudo é parecido com o presente caso, principalmente no tocante ao financiamento da Seguridade Social, o ministro Ricardo Lewandowski pontuou: quando se cuida de reconhecer a imunidade relativamente a contribuições sociais, é preciso sempre sopesar valores, sendo escusado dizer que o valor solidariedade prepondera sobre qualquer outro de cunho econômico, visto estar ele diretamente referenciado ao postulado da dignidade humana, pilar sobre o qual se assenta o próprio arcabouço republicano. Partindo então da solidariedade, excelências, passamos a primeira constatação a ser feita é que folha de salários e salário não são conceitos exatamente sinônimos ou equivalentes, e por dois motivos. O primeiro deles é que a Constituição utiliza essas duas expressões em contextos diversos e em momentos diversos. Se a interpretação pretendida pela recorrente fosse a do constituinte originário, certamente a contribuição patronal incidiria sobre o salário base ou sobre o salário pago, não sobre a folha de salários. Percebe, ministro Fux? Qualquer empregador, quando questionado a respeito do valor da sua folha de salários de determinado mês, ele não irá responder do salário base do seu empregado. Ele vai responder: a minha folha de salários do mês tal é o valor total do que eu paguei a esses meus funcionários pela prestação desse serviço. E, em segundo lugar, e aqui mais importante, há uma norma constitucional expressa que exige uma interpretação ampliativa do conceito analisado. E é justamente a norma aqui citada, constando do artigo 201, parágrafo 4º, atualmente renumerado para o parágrafo 11, que diz o seguinte: os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, a qualquer título. Foi justamente pela conjugação desses dois dispositivos, excelências, que essa Egrégia Corte já autorizou a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário, entendimento que, inclusive, hoje se encontra simulado. Aliás, a súmula 207 do STF também considera, já de há muito, considera como integrante do salário as gratificações habituais, mesmo quando acordadas apenas tacitamente. Em outra oportunidade ainda, na ADC 3, essa Egrégia Corte realizou uma minuciosa análise do termo folha de salários, entendendo que este equivaleria ao total das remunerações pagas a qualquer título ao empregado. E lá, na ADC 3, sequer havia uma norma da natureza do artigo 201, parágrafo 4º, que permite essa extensão. Ou seja, mesmo sem essa regra extensiva que consta na Constituição e que é aplicável ao caso ora em análise, essa Corte entendeu que folha de salário equivale ao conceito de remuneração. E o ministro Celso de Mello, no RE 166722, que é da relatoria também do ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello pontuou em seu voto que a expressão folha de salários refere-se ao conjunto de valores remuneratórios pagos pela empresa às pessoas que lhe prestam serviços com vínculo de subordinação jurídica. E aqui, excelências, é importante desde já frisar e registrar que diversas verbas são inequivocamente consideradas pela própria Constituição Federal, em seu artigo 7º, como sendo remuneratórias. A remuneração do trabalho noturno é superior ao diurno. O repouso semanal será remunerado. Remuneração pelo serviço extraordinário, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, férias anuais remuneradas com 1/3 a mais. Diante de todo esse arcabouço constitucional, excelências, não há como afastar dessas verbas declaradamente remuneratórias, a contribuição previdenciária. E tal fato independe de considerar a eventual natureza indenizatória dessas verbas. Não é a natureza indenizatória dessas verbas não é o suficiente para excluí-las da incidência da contribuição previdenciária patronal. E explico por quê, excelências.
Inicialmente, é preciso dissipar essa aparente dicotomia entre verbas indenizatórias e remuneratórias no contexto do tema em debate. E eu rememoro que nem mesmo do imposto de renda escapam todas as verbas indenizatórias. O exemplo clássico é um taxista que tem seu táxi batido, fica alguns dias sem poder andar com ele e recebe, por isso, uma indenização. Essa indenização tanto faz, às vezes, de remuneração, que sobre ela incide imposto de renda. Mais ainda, a classificação de uma verba como indenizatória leva em consideração quem a recebe, mas não quem a paga, excelências. O presente debate diz com a contribuição da empresa, ou seja, está se analisando a contribuição sobre quem paga essas verbas remuneratórias. Se o empregador paga determinada verba indenizatória, o faz, pois descumpriu um dever, ou gerou um dano, ou pelo menos colocou o trabalhador em um dano potencial. Ou seja, retirar o valor dessas verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias implica em desonerá-las, implica verdadeiramente em incentivar essas práticas danosas ao trabalhador. Ao mesmo tempo que se aumenta a probabilidade daquele mesmo trabalhador precisar da Seguridade Social. De uma só vez, aumenta os gastos com a Seguridade, diminui o seu financiamento. Ao mesmo tempo que a OIT reclama do excessivo uso de jornada extraordinária no Brasil, a recorrente pretende desonerá-la. E voltando ao paralelo com o imposto de renda, excelências, é o caso de alguém que é condenado a pagar uma indenização, pretender que esse valor que ele pagou seja abatido da base de cálculo do seu próprio imposto de renda. É conferir benefício à própria torpeza, com perversas consequências que frontalmente violam o princípio da solidariedade. Se a Constituição não exclui da incidência de contribuição previdenciária as verbas indenizatórias pagas e não há nenhuma regra imunizante nesse sentido, ao mesmo tempo em que utiliza a expressão folha de salários, a expressão ampla folha de salários, que é elastecida mais ainda pelo disposto no atual parágrafo 11 do artigo 201, não há como se concluir pela exclusão de tais verbas de forma absoluta da contribuição previdenciária patronal. O conceito de folha de salários, portanto, passa ao largo de eventual caráter indenizatório da verba. Refere-se, isso sim, ao conjunto das remunerações recebidas a qualquer título. No caso do texto constitucional de férias, excelências, não se pode desconsiderar a já citada inequívoca redação do inciso 17 do artigo 7º, que a considera como remuneração. Não se pode afastar do seu caráter habitual, tão habitual quanto as próprias férias, tão habitual quanto o 13º salário, verbas que sofrem a incidência da exação. E no presente caso, eu reitero, diferentemente do que ocorre na hipótese do servidor público, que é tratado no tema 163, ou na hipótese da contribuição devida pelo empregado, no presente caso não há o que se falar em contributividade. A empresa não vai usufruir dos benefícios e, mesmo que a empresa não pague, não vai evitar os segurados de receberem os seus benefícios próprios. Pois bem, excelências, diante desse panorama, a Fazenda Nacional entende que o disposto no artigo 22, inciso 1º da Lei 8.212, obedece fielmente aos ditames constitucionais, ao estabelecer que a contribuição previdenciária incidirá sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, aos segurados empregados ou que lhes prestem serviço, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. E já encerrando, excelências, eu tenho apenas uma última questão a pontuar, e se refere ao poder de tributar e sua relação com o poder de destruir. É inegável, excelências, que o uso desmedido do poder de tributar pode destruir, mas esse uso desmedido pode ser para mais e pode ser para menos. Se o exagero na tributação pode destruir, a sua utilização aquém dos parâmetros constitucionais terá o mesmo efeito em relação à seguridade. Pedindo excusas pela metáfora, excelências, a mordida exagerada do leão mata, mas se o leão nada comer, ele morre de fome. A Constituição Federal impõe um amplo e custoso sistema de seguridade social e não poderia fazer isso sem conferir os meios para a sua manutenção, sem conferir os meios para o seu custeio. A interpretação restritiva pretendida pela recorrente não encontra amparo na Constituição e muito menos no princípio da solidariedade. Assim entendeu o juiz de primeiro grau, assim entendeu o TRF da 4ª Região, assim entendeu o Ministério Público Federal no douto parecer que consta dos autos, e assim que a Fazenda Nacional espera que essa Suprema Corte defina a matéria sob a sistemática da repercussão geral. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, acho que aqueles que acompanham o dia a dia do Supremo devem saber que não é estranho ter-se um recurso extraordinário
a ser apreciado sob o ângulo da repercussão geral longeva. Nós recebemos no gabinete, por semana, uma média de 100 novos processos, e muitos com pedido de implemento de medida cauteladora. E não somos juízes de processo único. Presidente, pressupostos gerais atendidos. Delimito a controvérsia. Pede-se a declaração na inicial de inexistência de relação tributária entre a autora e o INSS, que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, conforme exigência do inciso 1 do artigo que transcrevo no relatório 22 da Lei 8.212 de 91, com alterações impostas pela Lei 9.876 de 99, mas sim e tão somente sobre a folha de salários, sendo, portanto, excetuadas as seguintes verbas: adicionais de periculosidade e insalubridade, gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem, quando excederem 50% do salário percebido, comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente, ainda que em unidades previstas em acordo ou convenção coletiva, ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador, não integrantes na definição de salário, até a edição de norma válida e constitucional para a instituição da mencionada exação. É o trecho da inicial. O pedido engloba ainda o reconhecimento de crédito nas importâncias recolhidas a título de contribuição previdenciária a partir de abril de 1995, competência março, garantindo-se o direito de compensação dos valores pagos indevidamente com parcelas da mesma natureza, contribuição, ou na impossibilidade de restituição a ser apurada em liquidação de sentença com aplicação da variação da UFIR até o mês de dezembro de 1995 e da taxa Selic a partir de janeiro de 1996, condenando-se o réu, que é o Instituto, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O conflito de interesse envolve período anterior e posterior à emenda constitucional número 20 de 98. O artigo 195 da Constituição Federal foi por ela, emenda constitucional, alterado, no que se passou a prever que a contribuição incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. No caso em julgamento, a última cláusula não guarda pertinência, ou seja, a relação jurídica em que não haja o vínculo empregatício. É que o pleito refere-se a valores pagos aos segurados empregados. Pois bem, antes mesmo da vinda à baila da emenda número 20, já se tinha o versado no artigo 201, então, parágrafo 4º. Posteriormente, tornou-se o parágrafo 11, a sinalizar que, aspas, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, contribuição previdenciária e consequente repercussão
está na Constituição Federal. Consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que assim o restrinja. Encerra a alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso 1, nela contido, disciplinava, antes da emenda número 20 de 98, o cálculo da contribuição devida pelos empregados a partir da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados quanto ao alcance, isso numa interpretação sistemática, que não encontramos em diploma algum preceito isolado, vieram devido aos empregados, a partir de agora, estes últimos vieram a ser revelados quanto ao alcance, o que se entende como salários, pelo citado parágrafo 4º hoje, 11, do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo empregado, ou seja, as parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-se apenas a habitualidade. Surge inadequado distinguir o período coberto pela cobrança, se anterior ou posterior à emenda constitucional número 20 de 98. No próprio requerimento, veiculado na inicial, menciona-se o pagamento habitual das parcelas citadas, buscando se afastar, mesmo diante do artigo 201, a incidência da contribuição. Bem decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao desprover a apelação interposta pela recorrente. Improcede o inconformismo articulado no recurso extraordinário, que assim merece o mesmo resultado, o desprovimento. Tenho a tese, se essa for a conclusão do tribunal, quanto ao desprovimento, procederia à leitura. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente relator, portanto, nega provimento ao recurso. Ouço o ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, ministro relator, colegas, eu vou juntar voto, mas quero fazer algumas rápidas considerações, desde já dizendo que concordo com o relator, até porque, ao meu ver, o artigo 195, inciso 1º, letra A, não é incompatível com a redação dada pelo artigo 22, inciso 1º. Apesar do recorrente explorar no seu recurso a necessidade, e diz, citando inclusive um julgado anterior de relatoria do próprio ministro Marco Aurélio, de que a interpretação dos vocábulos constantes no texto constitucional deve observar o sentido técnico conferido pelos demais ramos do direito, e assim o faz o recorrente para sustentar que a expressão folha de salário seria só o salário. A premissa do recorrente me parece verdadeira, porque a interpretação constitucional não só, mas também deve levar em conta as definições dadas pelos demais ramos do direito. Mas a conclusão do recorrente me parece falsa, porque a redação, como citado pelo ministro Marco Aurélio, a redação originária, a Constituição exige essa interpretação sistemática do parágrafo 4º, hoje parágrafo 11 do artigo 101, já consagrava
para o texto constitucional, e mais ainda em matéria previdenciária, a interpretação extensiva do que seria a questão salarial, dizendo, entre aspas, que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição, etc., etc. E a doutrina já, à época, ainda comentando o parágrafo 4º, cuja redação não foi alterada, só foi renumerado, a doutrina já apontava o acerto dessa definição mais extensiva. Cito o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, ao comentar essa questão, dizia, como aí está, todos os ganhos habituais do empregado, salários, comissões, participações, há de ser incorporados ao salário que servirá de base de cálculo para a contribuição. E também o professor Pinto Ferreira, que dizia, e aí a preocupação colocada da tribuna pela Procuradoria da Fazenda, dizia o professor Pinto Ferreira, ser indispensável que tais ganhos e comissões sejam integrados aos salários para fins previdenciários, para que o trabalhador obtenha os benefícios da aposentadoria deles provenientes. Exatamente, agora digo eu, para se evitar essa possível fraude na hora de dizer o que é salário, o que é uma complementação. Então, todos salários, comissões, participações entram na questão de folha de salários. Para fins previdenciários, entendo que o texto constitucional adotou a expressão como conjunto de verbas remuneratórias de natureza retributiva ao trabalho realizado, incluindo gorjetas, comissões, gratificações, horas extras, 13º salário, adicionais, terço de férias, porque é uma remuneração, e os anais da Constituição deixam isso muito claro, a ideia do terço de férias, para que a remuneração, o salário lato sensu do trabalhador fosse ampliado nas férias para que ele pudesse desfrutar melhor dos seus rendimentos. Então, todas essas parcelas me parecem fazer parte do que se denomina folha de salários. Para não alongar muito, senhor presidente, ainda me parece que seria incongruente que a contribuição previdenciária patronal acabasse por incidir, tivesse uma base econômica mais restrita que a contribuição devida pelos empregados. Dessa forma, acompanho o relator, conheço do recurso extraordinário, mas nego o recurso. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminente relator, ministro Marco Aurélio, eminentes pares, permito-me também saudar o ilustre Procurador-Geral da República e os advogados que assomaram à tribuna, o ilustre Procurador da Fazenda, a advogada que aqui se faz presente também. Permito, nesse momento, fazer uma especial saudação ao mestre Paulo Barros de Carvalho, que tem prestado à cultura jurídica e o direito tributário no Brasil uma grande contribuição. Da tribuna, senhora presidente, foi mencionado um recurso ordinário aqui apreciado e que concerne ao tema 163 em relação à contribuição do servidor. Naquela assentada, fazendo referência a uma espacialidade que poderia ser preenchida pelo Poder Legislativo, e meu voto, naquele caso, fiz expressa referência que as verbas ali discutidas tinham sido, pela lei, excluídas. Nós aqui estamos diante de uma hipótese em que não há, em meu modo de ver, simetria. O que há é precisamente o que o eminente ministro relator apontou. Há a expressão... Vossa Excelência me permite sem uma dúvida, parte, e o próprio texto do hoje, parágrafo 11 do artigo 201, ele se refere à tomada desses valores pagos com habitualidade para efeito de contribuição e benefícios. Aí remete, evidentemente, à lei, na forma da lei. Estamos em sintonia, pois o parágrafo seguinte da minha intervenção começaria com a leitura, precisamente, do parágrafo 11 do 201, que trata dos ganhos habituais. Então, portanto, em homenagem
ao que foi suscitado à tribuna, indico nesta direção de entender que não há simetria entre aquela e esta discussão. Eu estou apresentando, senhor presidente, quanto ao demais, uma declaração de voto, mas como acompanho o eminente relator na conclusão, juntarei a declaração de voto, saudando o ministro Marco Aurélio, portanto, voto no sentido de acompanhar o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu estou juntando um voto escrito, do qual lerei apenas a ementa, que vai na mesma linha dos votos que me antecederam, tanto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, quanto dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Digo eu, não sem antes saudar os ilustres advogados, doutora Maria Leonor e o ilustre procurador do INSS, doutor Leonardo Quintas Furtado, procurador da Fazenda Nacional. Digo eu, mesmo antes da edição da Emenda Constitucional 20 de 98, já era possível extrair da Constituição que a regra de competência para a instituição da contribuição não estava adstrita ao conceito trabalhista de salário. Ao contrário, é a própria Constituição que estabelece que os valores habituais pagos ao empregado devem ser incorporados ao conceito de salário para efeito de contribuição previdenciária. É o que consta, como já citado pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Luiz Edson Fachin, do artigo 201, a atual parágrafo 11 da Constituição, pós-emenda 20, mas que anteriormente era o parágrafo 4º com a mesmíssima redação. Portanto, digo eu no meu item 2, ainda que comumente se associe a contribuição patronal para financiamento da Seguridade Social a uma tributação sobre folha de salários, fato é que disso nunca se tratou, pelo menos em sentido estrito do termo, tal qual utilizado no direito do trabalho. Portanto, os pagamentos habituais sempre foram considerados para fins de base de cálculo da contribuição, extrapolando o conceito puramente trabalhista de salário. Em terceiro lugar, digo eu, nesse ponto, a alteração promovida pela Emenda Constitucional 20 de 98 teve o mero efeito de explicitar algo que já era extraível anteriormente da Constituição, ou seja, a possibilidade de se atingir verbas que não se amoldem ao conceito estrito de salário, desde que tenham natureza remuneratória e sejam pagas habitualmente. Portanto, eu estou fundamentando o meu voto na mesma linha dos votos precedentes, presidente, e a minha tese de julgamento tem a seguinte redação. O artigo 22.1 da Lei 8.212 de 91 é constitucional, devendo a contribuição previdenciária do empregador incidir sobre verbas decorrentes diretamente da relação de trabalho, pagas habitualmente e em virtude da atividade laboral desenvolvida pelo trabalhador, excluídas as de claro caráter indenizatório e as pagas eventualmente por mera liberalidade. Portanto, me pareceu bem, presidente, explicitar este ponto na minha tese de julgamento, mas eu estou igualmente conhecendo do recurso e negando provimento a ele. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, saudando a todos, em especial os procuradores que assomaram à tribuna com competentes sustentações orais, eu peço vênia aos que entendem de forma diversa, acompanho na íntegra o voto do eminente ministro Marco Aurélio, reporto-me aos fundamentos de Sua Excelência, aos textos constitucionais indicados, em especial ao texto claríssimo do artigo 7º da Constituição da República. Não entrarei na polêmica se salário corresponde ou não à remuneração, nem no direito do trabalho existe unanimidade a respeito, como de resto, não existe na ciência jurídica, sempre os temas comportam diferentes visões. Mas eu acompanho na íntegra o relator e farei juntada de voto escrito, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux.
Senhora Presidente, nos representantes do Ministério Público, a Grande Corte, senhores advogados, estudantes presentes. Senhora Presidente, na semana passada, nós lavramos aqui uma discussão exatamente porque a Constituição não disse o que queria. Às vezes a Constituição diz menos do que queria, e às vezes ela diz mais do que ela protegia, e às vezes ela diz exatamente aquilo que representa a sua ratio legis. Então, observemos nós que, nesse caso aqui, a nossa posição jurídica ela é muito mais confortável, porque o artigo 195 dispõe a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União e das seguintes contribuições. 1. Do empregador a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título. E o parágrafo 11º do artigo 201, complementando essa interpretação quase que literal, sem grande esforço exegético, dispõe que, no artigo 201, a Previdência será organizada na forma de regime geral, de caráter contributivo, nesse caso nós estamos discutindo sobre o ângulo da solidariedade, e de que ela se comporá, de que parcela os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária. De sorte que eu também, senhora Presidente, agora de forma mais simples, porque a Constituição... Segue-se um conectivo E, né, a revelar e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Exato. De sorte que eu também lavrei aqui uma tese que apenas é exatamente igual ao que já expuseram aqui os eminentes pares, destacando esse caráter da habitualidade, que é o que efetivamente faz com que se integre o salário para todos os fins de direito. E com isso, senhora Presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Presidente, primeiramente eu queria saudar o ministro relator, que nos apresenta um voto conciso, objetivo e claro. E Sua Excelência demonstrou a saciedade e da conjugação do artigo 195.1a com o artigo 201.11 da Carta Magna, parágrafo 11 da Carta Magna da Constituição Federal, se extrai com toda a clareza de que o resultado, a consequência, que essa contribuição, ora contestada, incide sobre a folha de salário que corresponde aos rendimentos pagos a qualquer título. Então, seria o caso aqui de nós nos reportarmos à antiga escola da exegese, que cunhou um brocardo in claris cessat interpretatio. Está tão claro que não há o que interpretar. Esse é um ponto. O segundo ponto, que foi tangenciado pelo eminente relator, é o seguinte: não há uma correspondência exata entre aquilo que se arrecada a título de contribuição social e os benefícios que se aufere na aposentadoria ou pelo sistema de seguridade social. Exatamente porque aquilo que foi dito na tribuna, em razão daquilo que foi dito na tribuna, é que este sistema todo se assenta sobre o princípio da solidariedade. Terceiro aspecto e último que eu gostaria de apontar é o seguinte, que o sistema tributário, ele se assenta sobre uma outra noção, não diria nem um princípio, que é a noção da funcionalidade e da racionalidade. Seria muito difícil para o fisco identificar, em cada caso concreto, aquilo que integra ou não a remuneração. E verificar se foram pagos férias, indenizações, outro tipo de rendimentos, bônus salariais. A Constituição já deixou isso muito claro, é sobre a folha de pagamentos. Então, neste caso, com devido respeito por eventuais opiniões dissonantes, creio que não teremos, eu acompanho integralmente o belo e bem fundamentado voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, aqui também nós nos defrontamos com a questão de, eventualmente, buscar se interpretar a Constituição a partir de dados conceitos, inclusive aqueles tecnicamente definidos
na própria legislação. E é evidente que, por experiência variada, nós sabemos que há todos esses adicionais e complementos salariais que integram a concepção de ganhos mensais. Daí o texto, inclusive, falar em ganhos habituais, para distingui-los até de situações outras, que o próprio tribunal já houve por bem também proceder à distinção, quando, por exemplo, discutiu a questão do tomador de serviço, dizendo aqui não há relação que se possa considerar como a situação de um empregador. Mas, então, a mim me parece que esse é o quadro delicado. Se nós avançarmos para um distinguishing nesse tipo de situação, dá-se um esvaziamento da própria norma. E nós sabemos que isso se multiplica. Eu mesmo estou com um caso que não diz respeito ao debate de folha de salário, mas em que se discute o auxílio moradia dos magistrados, em que 2 magistrados se dizem casados, se dizem merecedores do auxílio moradia, que se tornou um adicional de vencimentos. Portanto, na verdade, pouco importa se moram na mesma casa, mas estão recebendo e estão pedindo a declaração de inconstitucionalidade da norma do CNJ que regulou o tema. Portanto, na verdade, aqui o argumento é de que há habitualidade, portanto, compõe os ganhos gerais. E nós sabemos também quão criativos são essas relações envolvidas num contexto muito amplo, às vezes até para fugir, obter alguma ilisão, às vezes até sem maiores problemas em outras esferas. Mas a mim me parece, então, que o propósito do próprio Constituinte foi fazê-lo abrangente e, de alguma forma, insuscetível de ser transmudado a partir de ações tópicas que se podem fazer ou de um certo nominalismo que se permitisse desenvolver. De modo que, a mim me parece que a diretriz, já agora desenhada e com a maioria de apoio no plenário pelo senhor eminente relator, parece a mais condizente com aquilo que a própria norma constitucional está a assinalar. Por outro lado, é preciso sempre ter presente, como pano de fundo, que nós estamos falando da sustentabilidade da seguridade social. Se, de fato, nós cedermos a esse tipo de debate e passarmos a fazer esse tipo de distinção num sistema que se quer solidário, responsabilidade de toda a sociedade, certamente nós vamos agravando já o estado grave da seguridade. Por quê? Porque se torna impossível emprestar sustentabilidade a esse modelo, a partir de expedientes hermenêuticos que não condizem com o próprio propósito maior do texto constitucional e também a própria expressão utilizada num sentido, obviamente, mais abrangente do que a expressão salário, tal como entendido pelas relações trabalhistas. De modo que, cumprimentando o eminente relator, eu subscrevo integralmente seu voto. Também eu, cumprimentando o eminente relator, os senhores advogados que assomaram a tribuna, ponho-me de acordo com o voto do ministro relator, seus fundamentos. Também farei a juntada de voto escrito que trago, mas que basicamente tem os mesmos fundamentos, e concordo também com o que foi aqui afirmado pelos eminentes pares, e no sentido de que a solidariedade haverá de ser interpretada tal como se põe, ou seja, é preciso que haja a compreensão de que a sua sustentabilidade depende da hermenêutica constitucional que busca o resultado, sustentabilidade do sistema para garantia deste princípio, da eficácia deste princípio. Então, sem mais considerações, porque constam do meu voto e também
porque já foram apreciadas no brilhante voto do ministro relator, também concluo no sentido de conhecer, mas negar provimento ao recurso extraordinário e devolvo a palavra ao eminente relator para apresentação da tese a ser apreciada por nós. Minimalista, presidente. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à emenda constitucional número 20 de 98. Indago dos senhores ministros se põem de acordo. Portanto, proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator, com a tese agora apresentada e votada. E queria, neste momento, e antes de apregoar o próximo processo, dar notícia, já que tivemos que adiar também pela ausência de um dos nossos pares, de dois dos nossos pares da sessão administrativa de hoje, que eu iria apresentar hoje, que todas as teses de repercussão geral que são aprovadas ficarão expostas com o link disponível diretamente para isso, atualizado permanentemente, tal como hoje, já de imediato após a sessão, uma vez que, embora a ata só vá ser aprovada na próxima, isto faz com que os tribunais de justiça, e os tribunais em geral, possam começar a dar aplicação para que a gente tenha maior rapidez e um ganho exatamente no que é buscado pela repercussão geral, que é que os tribunais possam, com esses processos sobrestados, aqui são aproxima-se de 10 mil os notificados, que possam começar a atuar de imediato. Depois eu vou passar isso devidamente esquadrinhado e formalizado para os ministros, mas apenas para dar notícia. Apregou para julgamento de relatoria do ministro Edson Fachin o recurso extraordinário 718-874, que é o tema 669 da repercussão geral, este com quase notificados 15 mil processos sobrestados, como eu disse, são os notificados. Neste caso, o recurso procede do Rio Grande do Sul, recorrente é a União, recorrido o José Carlos Stanisevski e outros, e a Anice Curie, cujo ingresso teve um deferimento. Neste caso, ministro, eu inicialmente concedo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. São 5 inscritos para falar. Pois não, senhora presidente, eminentes pares, o relatório, em síntese, assenta que se trata de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa reproduz o relatório e, dentre os itens que explicita um dos núcleos da questão em pauta, está o ponto 4 deste julgamento, segundo o qual, segundo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é indevido o recolhimento de contribuição para o Fundo Rural, Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais. Prossigo dizendo que a União aforou o recurso extraordinário com fundamento na alínea B, inciso 3º, do artigo 102 da Constituição Federal, apontando a almejada declaração de inconstitucionalidade da lei federal. Nas razões, alega-se a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, prevista no artigo 25 da Lei 8212 de 1991, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.256 de 2001, e por diversas razões reproduzo algumas das razões que estão contidas nesta pretensão recursal da União. Sustenta que o efeito projetado pelo precedente do Supremo Tribunal Federal, restringindo-se ao produtor rural empregador, diz respeito somente à exclusão de tal contribuinte do rol do caput do artigo 25 da Lei 82.1291, sustenta que a exação devida pelo segurado especial permaneceu rígida no decurso das alterações legislativas em face
da previsão específica do artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal, e, em seu modo de ver, é certo que os incisos 1º e 2º do artigo 25 da Lei 8212 de 1991 nunca foram expungidos do ordenamento jurídico. Prossegue o apelo extremo, dizendo que, por tal motivo, a Lei 10.256 limitou-se a reinserir o produtor rural com empregados no âmbito da tributação prevista no artigo 25 da já citada Lei 8212, não sendo necessário reescrever toda a regulamentação da contribuição que já regia o segurado especial, mas tão somente incluir um novo sujeito passivo. Aduz que a renovação do caput do artigo 25 tem o condão de reincluir nas bases de cálculo estatuídas nos incisos e nunca revogados o produtor rural empregador e que, por último, nessa síntese que faço, é de rigor, segundo a técnica legislativa, que os artigos se desdobrem em parágrafos e incisos na medida em que esses expressam os aspectos complementares à norma e ou suas exceções nos termos da Lei Complementar 95. Sustenta ainda a ausência de tributação na espécie, afirma não haver ofensa ao princípio da isonomia com relação aos produtores rurais, com ou sem empregados. A presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu o recurso por reputar preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Em 22 de agosto de 2013, este tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada. E aqui no relatório, senhor presidente, transcrevo a ementa do acórdão desse reconhecimento, assentando-se que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregado rural, pessoa física, com a redação original do artigo 25 da Lei 8212 e a sua conformação dada pela Lei 10.256, ultrapassa os interesses subjetivos da causa, por isso a repercussão geral foi reconhecida. Ingressaram no feito na qualidade de amici curiae as seguintes entidades: Associação Industrial do Piauí, Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores e Pecuaristas e Produtores da Terra, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a Sociedade Rural Brasileira, a Associação Brasileira de Frigoríficos e a Associação Brasileira da Indústria do Arroz. A Procuradoria-Geral da República deu parecer pelo desprovimento do recurso nos termos que aqui sintetizo. E os autos vieram a mim conclusos por substituição na relatoria em 17 de junho de 2015. Este é, senhora presidente, o relato que tenho apresentado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido inicialmente a falar pela União o doutor José Péricles Pereira de Souza, procurador da Fazenda Nacional. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Tenha a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssima Ministra-Presidente, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, Excelentíssimos Ministros, doutor Procurador-Geral da República, colegas serventuários da Justiça, colegas advogados, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, pela TV Justiça, uma ótima tarde a todos. Excelência, como é a primeira tarde em que a Fazenda atua nesse plenário, depois da posse do ministro Alexandre de Moraes, a Fazenda inicialmente felicita a Sua Excelência e diz que tem uma boa continuação de trabalhos, que já os iniciou e muito proficuamente, e que continue assim pelo tempo em que puder contribuir para o Brasil e com o Tribunal. Também felicita, saúda especialmente o ministro Costa Leite, que está do lado adverso dessa vez, e outros colegas, como o doutor Felisberto Odilon, enfim, na verdade eu teria que desejar até boa sorte para mim, em vez de para eles, mas faço também para os colegas. Nesta sessão, Vossa Excelência debatem o tema com repercussão geral, reconhecida número 669, a respeito da validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos da Lei número 10.256. Antes de avançar a especificidades, Excelência, parece interessante um ponto de situação a respeito desse tema. Primeiro, o quanto é absolutamente inegável a importância social dessa contribuição.
É claro que o ministro Celso de Mello faria uma retomada histórica muito mais competente, mas ouso dizer, muito brevemente, que no Brasil moderno, somente em 1963, com a lei número 4.214, dita Estatuto do Trabalhador Rural, é que o Estado passa a olhar com mais atenção para a previdência rural, para o contexto previdenciário rural. Depois, com o Decreto-Lei número 276, de 67, que cria o Fundo Rural, o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, é que os postulados daquela lei tomam forma com o início das atividades do Fundo Rural. E, enfim, com as leis complementares número 11 de 71 e 16 de 73, criando e incrementando o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, ProRural, é que os trabalhadores do campo passam a uma situação algo mais digna. Até que a Constituição de 1988 traduziu um marco de transformações nesse setor, como tem representado, aliás, um divisor cronológico fundamental para diversas outras matérias. Ministros, essas contribuições dos pequenos e grandes produtores e empregadores rurais financiam, em boa parte, as aposentadorias, as pensões, os salários de maternidade, os seguros de acidente daqueles trabalhadores rurais, entre vários outros benefícios. Como diria Cassustin, essas contribuições é que alertam para o custo desses direitos. Toda uma estrutura financeira e atuarial fora montada por mais de 50 anos e ainda há tanto e tanto por fazer. Mas, como qualquer debate chegado a esse plenário, há várias complexidades nessa questão e, ministra Rosa, são esses desafios hermenêuticos que acabam por qualificar o tempo e a energia dessa Suprema Corte. O STF já conhece essa discussão por um outro ângulo, todavia. Nos recursos extraordinários número 363.852 de Minas e 596.177 do Rio Grande do Sul, que foi o tema número 202 de repercussão geral, esse tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 25 da 8212 com a redação dada pela Lei 8.540 de 92 e, nomeadamente, quanto ao produtor rural pessoa física com empregados. Como lembrou o voto condutor do ministro Ricardo Lewandowski, naquele RE do Rio Grande do Sul, a constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256 de 2001 não foi analisada ali, nem teve repercussão geral reconhecida ali, porque ficou para esse tema 669. O ministro Marco Aurélio também, que foi o relator do caso Líder, expressou que se declarava a inconstitucionalidade do artigo 1º da 8540, que deu a nova redação ao artigo 25 da 8212, aspas, até que legislação nova, arrimada na emenda constitucional número 20 de 98, venha a instituir a contribuição. De modo que a própria Corte sublinhou uma circunstância que diferencia totalmente esse caso, ministro Alexandre. A Lei 10.256 é posterior, sendo de 2001, à emenda constitucional número 20 de 98. A maioria dos ministros registrou a necessidade de uma emenda constitucional que trouxesse nova base de cálculo à contribuição e, inclusive, registrou que a emenda número 20 supria essa exigência, embora não pudesse, naquele caso, tornar constitucional supervenientemente a disposição da Lei 8.540, que nascera sem base na Carta Magna. Ora, excelências, antes da emenda 20, o artigo 195, inciso 1b da Constituição, indicava apenas o faturamento como base de cálculo possível a contribuições. Aquela emenda, ministro Barroso, incluiu a receita como base de cálculo. Nessa altura, é estratégico notar que, desde o Estatuto do Trabalhador Rural de 63, passando pelas leis complementares 11, pela Lei número 6439 de 77, pela Lei 7787 de 89 e, finalmente, chegando à Lei 8212 de 91, o ordenamento jurídico brasileiro segue essa fórmula da contribuição sobre a receita da comercialização dos produtos rurais. Todas essas leis cuidavam de contribuição sobre, e cito os textos dessas leis, o valor dos produtos agropecuários colocados no mercado, o valor comercial dos produtos rurais, o resultado da comercialização da produção, ou, por fim, como escreve a lei atual, a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Bem de ver, excelências, que a instituição de contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos é uma figura econômica já consagrada e inserida no campo de criação de tributos sobre a base de cálculo receita. Há aqui, como disse o ministro César Peluso no julgamento anterior, uma nítida relação de conteúdo e de continente entre essas grandezas. Receita e receita bruta proveniente da comercialização rural são, de modo indubitável, gênero e espécie uma da outra. Naqueles RS paradigmáticos, esse Supremo indicou muito adequadamente que a expressão resultado da comercialização da produção seria algo diverso de faturamento, que era o único termo presente na Constituição antes da emenda 20. Esclareceram Vossas Excelências ainda que pessoa física, como é o caso do empregador rural aqui, não apresentava faturamento. Bom, tudo é verdade, mas o cenário mudou com a emenda 20. Adicionou-se, ministro Marco Aurélio, na redação da Constituição, o termo receita como base de cálculo possível a contribuições e, além daí, jurídica ou contabilmente, não há nenhum vacilo em dizer que pessoas físicas possuem receita. Muito ao contrário, a legislação, principalmente referente ao imposto de renda, ministra Rosa,
que fala de pessoas naturais, é muito clara ao dispor que os contribuintes não assalariados e o produtor rural possuem receita decorrente do exercício da respectiva atividade profissional, como é dito no artigo 6º da Lei 8.134, ou receita bruta da atividade rural, como tratam os artigos 3º e 4º da Lei 8.023 de 90. Disso se pode intuir que, numa lei editada após a alteração do artigo 195.1 da Constituição, o vocábulo receita se amolda com perfeição aos rendimentos das atividades empresariais rurais ou profissionais desenvolvidos por pessoas físicas. Vale ressaltar outros, sim, ministros, pontos que ficaram superados na discussão anterior. O Supremo, por exemplo, logo no julgamento do tema número 202 de repercussão, proclamou sem hesitar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte de COFINS, algo que a Receita Federal, por óbvio, segue, bastando ver a nota COSIT número 243 de 2010, que afirma não ser o produtor rural pessoa física sujeito passivo de COFINS por não ser equiparado à empresa na legislação do imposto de renda. Por esse motivo, não haveria aqui dupla incidência de contribuições, não há incidência de COFINS. Também a redação conferida pela Lei 10.256 solapou qualquer dúvida no sentido de que a contribuição do produtor rural, pessoa física, substitui aquela do artigo 22 da Lei 8.212, que é sobre a folha de salários, a cargo da empresa. É dizer, o produtor rural, pessoa física, na condição de empregador, somente paga uma contribuição sobre sua receita bruta. Não há outro pagamento sobre a folha de salários. Em paralelo a essas distinções quanto ao julgamento anterior, é importante também registrar algumas preocupações que possam ter ficado para a Corte, possam se manter até agora. Por exemplo, quanto ao fato da Constituição, ministro Fachin, ter protegido aqueles que exercem atividade rural sem empregados, aqueles que exercem regime de economia familiar, ou seja, os segurados mais vulneráveis do meio rural, no artigo 195, parágrafo 8º, expressando de logo a base de cálculo para as contribuições deles. Essa previsão, ministro, não anulou a possibilidade de uma lei, com base no artigo 195.1, que cuidasse do empregador rural, da empresa ou de entidade a ela equiparada, ministro Fux, para fixar uma base de cálculo semelhante. Ambas as previsões são constitucionais, tanto o artigo 195.1 como o artigo 195, parágrafo 8º, mas cada uma dá sustentação a coisas diferentes. Uma protege o segurado especial e outra baliza os termos das leis que tratem do empregador rural. Essa mesmidade nas bases de cálculos, aliás, torna até o sistema mais simples, é até desejável num certo ponto, e não há injustiça aí, seja porque o empregador rural tem, presumivelmente, uma receita maior, seja porque, como leciona Fábio Zambit Ibrahim, o empregador rural se solidariza com o sistema duas vezes. É que o segurado especial contribui unicamente sobre a receita da sua produção. Já o produtor rural, pessoa física, contribui com 20% sobre o seu salário de contribuição, na condição de contribuinte individual, na linha do artigo 12, inciso 5A da Lei 8.212, ou, em outros termos, como uma pessoa física que quer um dia se aposentar também, quanto depois, na condição de empregador, contribui com 2,1% em cima da receita da comercialização de sua produção. Assim, o parágrafo 8º do artigo 195 instituiu uma base de cálculo ao segurado especial e o artigo 195.1b prevê uma base de cálculo ao empregador rural, que, além disso, ao fim e ao cabo, também contribui, uma segunda vez, para o seu próprio aposento, contribui como contribuinte individual. Aquele parágrafo, dizia o ministro Peluso no julgamento anterior, em que o ministro Marco Aurélio foi relator, foi consignado na redação original da Constituição, porque na redação original só constavam como bases de cálculo possíveis folha de salários e faturamento. Nenhuma dessas bases de cálculo seria viável para o empregador, para o produtor rural sem empregados. Se ele não tem empregados, não poderia contribuir sobre a folha de salários nem sobre o faturamento, então houve a necessidade de um parágrafo que cuidasse especificamente dessa figura. É preciso dizer também, de outro lado, algo sobre os parágrafos 12 e 13 do artigo 195. Esses dispositivos, vindos com a emenda 42 de 2003, regulam a não cumulatividade das contribuições. Tratam, portanto, ministro Fux, do sistema de abatimento de créditos e débitos presente em determinados setores de atividade econômica, especialmente ligados ao PIS e à COFINS, uma técnica que nada diz respeito ao caso dos autos. Esses parágrafos existem ainda para possibilitar uma dupla incidência de contribuições sobre uma mesma base de cálculo, quando gradualmente a base faturamento substituir a base folha de salários, com a desoneração da folha de salários. Então, em tese, são possíveis duas contribuições sobre o faturamento graças aos parágrafos 12 e 13. Nesse debate de hoje, ministra Carmen, se fala de contribuições previdenciárias, então não há bis in idem, não há não cumulatividade, há uma única incidência sobre uma única base de cálculo do artigo 195, que é a receita. Não se cogita, assim, que essa autorização para isso tenha vindo com os parágrafos 12 e 13. Essa incidência única sempre foi a regra.
Na sequência, ministros, e já me encaminhando para o final, importa atentar que o texto do artigo 25 da Lei 8.212, desde a sua redação primeira, tratava dessas duas figuras, o segurado especial e o empregador rural. Como aqueles REs em que carimbada a inconstitucionalidade do caput do dispositivo examinavam taxativamente quanto ao empregador rural, todo o artigo 25 permanecera rígido quanto ao regramento do segurado especial. E, por rigor lógico, ministro Marco Aurélio, os incisos 1 e 2 do artigo 25, também seus parágrafos, que trouxeram as alíquotas da contribuição e a base de cálculo, nunca saíram da ordem jurídica. Eles permaneciam válidos no tocante ao segurado especial. Havendo, então, regras já existentes, intactas, não faria sentido, de acordo com a Lei Complementar número 95 de 98, a chamada Lei das Leis, reformular todo o texto da disposição. Muito mais razoável, inclusive de muito melhor técnica legislativa, aproveitar todas as normas existentes, acrescentando apenas aquilo que pudesse ser uma formulação nova do legislador. E foi assim que a Lei 10.256 procedeu. Como nasceu sem suspeita de inconstitucionalidade, reformou apenas o quanto suficiente e necessário o artigo 25 da 8.212, mantendo a base de cálculo e as alíquotas já previstas e já constitucionais em face do segurado especial, para que não houvesse, inclusive, uma ruptura com o sistema anterior. Fosse de outra maneira, imaginem, Vossa Excelência, o legislador teria de refazer o dispositivo simplesmente repetindo os mesmos termos. Teria que fazer uma nova lei repetindo a lei anterior. Não nos parece uma técnica ou uma escolha que prestigiasse a legislatura nacional, simplesmente ficar repetindo leis anteriores. As normas dos incisos e dos parágrafos não eram inconstitucionais para o segurado especial. Os TRFs, inclusive, entendem dessa forma. Eu colho aqui acordos do TRF2, TRF3, TRF5, que são exemplos disso, da consonância da Lei 10.256 com o artigo 12 da Lei Complementar número 95. É por esses caminhos que a União Fazenda Nacional entende que a interpretação da Lei 10.256, frente à emenda constitucional número 20, parece relativamente tranquila e sem todos os obstáculos que o TRF4 ergueira nesse contexto, mas o ministro Gilmar Mendes aqui talvez gostasse dessa parte. Se fizermos um confronto entre o programa normativo e a norma de decisão, lembraria Friedrich Miller as consequências, os efeitos de uma eventual inconstitucionalidade da Lei 10.256. Por quê, Excelência? Se as leis 8.540 e 9.528, como o Supremo julgou antes, são inconstitucionais, e se agora, eventualmente, a Lei 10.256 também saísse do universo jurídico, haveria repristinação da Lei 8.398 de 92, o que resultaria num aumento de alíquota para o segurado especial de 2% para 3%, trazendo de volta essa redação original. Então, seria curioso, para dizer o menos, que uma figura que não esteve entablado nem nesta repercussão geral, nem na anterior, terminasse por sendo a mais afetada. Longe disso, a União Fazenda Nacional avalia que os defeitos constitucionais foram sanados, os efeitos apontados nos REs anteriores, e, ao limitar-se à Lei 10.256 a alterar a redação da cabeça do artigo 25, aproveitando as bases de cálculo e alíquotas já válidas, voltadas para a disciplina do segurado especial, o legislador institui uma exação com todos os elementos essenciais à hipótese de incidência, o que justifica, então, seja provido o recurso especial, mantendo-se integralmente a vigência e a validade do artigo 1º da Lei 10.256. Agradecemos a atenção, ministro. Agradeço ao doutor José Péricles, convido o doutor José Paulo Costa Leite a se manifestar pelo recorrido, José Carlos Stanislavski, Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Eminente presidente, egrégia corte, ilustre procurador-geral da República, ilustre procurador da Fazenda Nacional, que me antecedeu nessa tribuna, a quem parabenizo pela brilhante sustentação e agradeço a referência especial que fez a mim. Excelências, as questões estão postas. Então, vamos ao âmago delas. E eu inicio dizendo que não assiste razão a recorrente. E de pronto, Excelências, é de rigor concluir que o artigo 25, na redação dada pela Lei 10.256 de 2001, carece da necessária força normativa, seja por sua flagrante incompletude, em franca testilha com o princípio da legalidade material,
seja ainda pela inadmissibilidade de convalidação por constitucionalidade superveniente. Observa-se, em primeiro lugar, que o legislador alterou apenas o caput do artigo 25, omitidos os respectivos incisos. Aos 2 pontos, seguiu-se uma linha pontilhada, a indicar a manutenção dos mesmos com a redação dada pela Lei 9.528 de 1997. Trata-se, é bem de ver, de uma técnica legislativa bastante usual, mas com todas as vênias, inaplicável na hipótese de instituição de obrigação tributária, à luz do princípio da legalidade material, determinante da veiculação do tributo com todos os seus elementos essenciais. Nós não estamos cuidando de elementos que complementem, nós estamos tratando de elementos essenciais. É bem de ver que nos incisos omitivos acham-se definidos elementos essenciais da obrigação tributária, tais como base de cálculo e alíquota, sendo notória, pois, a interdependência existente entre caput e incisos, constituindo mesmo uma unidade que se pode chamar indissociável. Manifesta, pois, senhores ministros, a incompletude da norma. E outro veio de argumentação, e surge a total impossibilidade de apropriação dos incisos do artigo 25, na redação dada pela Lei 9.528. Uma vez que, em relação ao empregador rural, e isso é o que importa aqui, pessoa física, os mesmos foram declarados inconstitucionais nos julgamentos anteriores, nos precedentes desta Corte, em que se reconheceu a inconstitucionalidade, não se admitindo convalidação pela superveniência normativa, como afirmado reiteradas vezes por essa egrégea Corte. Cito aqui os recursos extraordinários, números 346.084, 439.796, 474.267 e até diria dentre outros. A propósito do tema, não se carece de melhores argumentos do que aqueles expendidos pelo professor Humberto Ávila, em parecer que fizemos chegar às mãos de vossas excelências, juntamente com o parecer do professor Paulo de Barros Carvalho, 2 eminentes, ilustres professores e grandes tributaristas desse país. Disse o professor Humberto Ávila: a Constituição determina que a lei que institui o tributo contenha todos os elementos da obrigação tributária, mas a Lei 10.256 não os tem. Não os tem porque não os previu em seu texto, nem os terá por apropriação, já que não pode destacar os incisos do artigo 25, cuja redação foi dada pela lei anterior, declarados inconstitucionais, para depois incorporá-los ao seu próprio texto. Essa apropriação de fragmentos normativos não pode ser feita por 2 razões, diz o insigne parecerista. A uma, porque há uma relação necessária entre o caput e os seus incisos. A 2, porque, para tanto, seria necessário convalidar os dispositivos declarados inconstitucionais, e isso não é permitido.
A relação de interdependência entre o caput e os incisos, como eu também ressaltei antes, dos dispositivos legais, decorre de vários fundamentos. E aí o ilustre parecerista examina isso à luz de diversas doutrinas, teoria dos significados, teoria das normas, teoria do ordenamento jurídico, e depois continua. Mesmo, porém, que se pudesse separar o caput dos seus incisos, o que se admite apenas por amor à argumentação, ainda assim, a validade desses incisos não subsistiria, perante a Lei 10.256. Uma vez tendo sido, isso por quê? Uma vez tendo sido declarados inconstitucionais os dispositivos, em face da Constituição, eles não recobram validade pela mudança posterior da mesma Constituição ou do caput que visavam a definir. O raciocínio desenvolvido pelo parecerista, sobre ser de uma lógica irrefutável, senhora presidente, senhores ministros, revela-se irrepreensível sob o ponto de vista jurídico, apresentando-se no capítulo concernente à impossibilidade de convalidação por superveniência administrativa em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte, e eu citei já alguns precedentes. Acrescento que foi por aí, precisamente por aí, nesse eito, que o parecer exalado pelo ínclito Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, encontrou seu fundamento nuclear, que se viu assim resumido. A emenda constitucional número 20 de 98, por alterar o artigo 195.1 da Constituição Federal e acrescentar a receita como base imponível para contribuições sociais, não dá causa à recepção dos incisos do artigo 25, com redação dada pela Lei 9.528 de 97, e traz sua excelência a jurisprudência da Corte, ante a inaplicabilidade da teoria da constitucionalidade superveniente na presente ordem constitucional, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aplicável à seara tributária. Em outra perspectiva, excelências, não obstante a Lei 10.256 tenha sido editada já na vigência da Emenda Constitucional 20, certo que o estado de inconstitucionalidade glosado por este egrégio plenário permanece, em face da regra de competência do parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição, que reserva o resultado da comercialização como base de cálculo da contribuição aplicável exclusivamente ao chamado segurado especial, o produtor rural que exerce sua atividade em regime de economia familiar. Diante dessa previsão específica, de caráter restritivo, com o timbre da especialização, não era dado ao legislador dela lançar mão para alcançar o empregador rural pessoa física, senão mediante lei complementar no terreno da competência residual de que trata o artigo 195, parágrafo 4º da Carta Política. Cumpre ressaltar que aqui também contamos com o confortante abono do parecer do douto Procurador-Geral da República. Não cabe, senhores ministros, recorrer à Emenda Constitucional 20 para afirmar-se sanado o vício de inconstitucionalidade reconhecido por esta Corte em 2 julgamentos, pois a base de cálculo utilizada pela Lei 10.256, indébita apropriação, aliás, como afirmei antes, foi precisamente aquela prevista no parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição, reservada em caráter de exclusividade ao segurado especial por este dispositivo. Em sintonia com isso, aliás,
Cumpre ressaltar aqui a precisa observação feita pelo ministro Marco Aurélio, ainda que em obter dicto, porque não se examinou naquele julgamento a questão da Lei 10.256, disse Sua Excelência, no segundo precedente, veio à baila não uma lei complementar que atendesse ao artigo 195, parágrafo 4º da Carta Federal, mas uma lei ordinária, a 10.256. E nem se diga que a emenda constitucional número 20 acabou por placitar a utilização da lei ordinária para a criação desse tributo, porque apenas alterou o parágrafo 8º do artigo 195 para expungir a referência garimpeiro. Mas ainda que não vim esse entendimento, o que aqui estou admitindo à guisa de argumentação, certo é que a lei ordinária se inviabiliza por uma outra fortíssima razão, que encerra uma inconstitucionalidade da própria Lei 10.256. Com efeito, a alteração promovida pelo seu artigo 1º, no artigo 25 da 8.212, foi no sentido de que a contribuição do empregador rural, pessoa física, seria exigida em substituição à contribuição sobre a folha de salários. Pois bem, a permissão de substituição da contribuição sobre a folha de salários pela incidente sobre o faturamento ou a receita somente surgiu com a emenda constitucional número 42 de 2003, a conta do acréscimo do parágrafo 13 do artigo 195. Daí a manifesta inconstitucionalidade do citado dispositivo. Last but not least, cumpre lembrar aqui ainda que a maioria dos votos que declinaram razões no julgamento do leading case, chamado caso Mata Boi, além da inconstitucionalidade formal, reconheceram, senhores ministros, a existência de inconstitucionalidade material, vislumbrando afronta ao constitucional princípio da igualdade. E ainda que não se possa afirmar que isso constituiu em ratio decidente, porque não se apurou o voto médio e vários ministros proferiram votos de adesão, a verdade é que a incidência da contribuição sobre o resultado da comercialização da produção, senhores ministros, em substituição à folha de salários, redundou numa discriminação irrazoável, por isso mesmo vedada constitucionalmente, entre o empregador rural e o empregador urbano. Com efeito, ao promover a alteração da disciplina inicial da 8.212, que refletia a igualdade constitucional entre empregador rural e urbano, com ambos contribuindo para a seguridade sobre a folha de salários, o legislador ordinário fê-lo em manifesta dissonância com o postulado da razoabilidade, como realçado pelos eminentes tributaristas Paulo de Barros Carvalho e Humberto de Ávila nos pareceres já aludidos. Senhora Presidente, senhores ministros, pelo não provimento do recurso, com as consequências do regime e da repercussão geral. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão por 30 minutos no período regimental. Voltaremos com as 3 sustentações orais subsequentes. Obrigada.